Conheça nossos estacionamentos conveniados. Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4.660. Estacionamento Pan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite! Boa noite para quem está aqui no templo, boa noite para quem está em casa. Quem está aqui, se quiser chegar mais pertinho, não tem tanta gente, tem bastante lugar aqui na frente. Quero começar me apresentando, fazendo minha autodescrição. Eu sou a Elisana, ou a Nana, como preferirem. Hoje estou com um casaco preto, uma camisa branca com florzinhas, uma calça jeans e uma bota preta. E tenho 1,65 de altura e cabelo loiro. Boa noite, eu sou a Mônica, tenho cabelo castanho claro, tenho 1,67 de altura. Eu estou vestindo um casaco azul marinho, uma blusa preta, uma calça jeans cheia de brilhinho. E fim da minha autodescrição. Eu queria que você se colocasse de pé, você que também está aí na Rede Super, você que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, você também pode pegar a sua Bíblia e pode abrir lá no Salmo 105, versículo 1. A minha Bíblia está na versão da nova versão transformadora. E eu queria então ler aqui: deem graças ao Senhor e proclamem o seu nome. Anunciem entre os povos o que Ele tem feito. Amém? Louvado seja o Senhor, né? Porque nós temos livre acesso a esse Deus tão poderoso e fiel. Você tem pelo menos um motivo de gratidão ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Um dos motivos é que Ele nos trouxe aqui, né? O outro. Será que a gente tem mais algum? Ele nos resgatou. Amém? Ele nos resgatou. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse diante do Senhor aquilo que você veio entregar. Eu vou te dar um minutinho e a gente ora juntos. Ó Deus eterno, muito obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada por este dia que o Senhor nos acrescentou. Pai, eis aqui o teu povo que está aqui presencialmente. Eis o teu povo que está nos acompanhando pelas plataformas digitais, pela Rede Super. Pai querido, o Senhor sabe o que cada um está buscando nessa noite. Eu sei que o Senhor sonda os corações. Paizinho, faz algo novo nessa noite. Que cada um aqui, Pai, venha ter uma experiência viva e real contigo. Ah, Deus, a Tua palavra nos diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, nós queremos Te buscar face a face. Queremos Te adorar nessa noite com tudo aquilo que temos e somos. Faz a Tua obra, Senhor. Nós queremos abrir o nosso coração e a nossa mente para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Sê conosco, Paizinho, fica conosco. E conosco que o Senhor permaneça no nome santo e precioso de Jesus. Amém? E é nesse mesmo espírito de gratidão que a gente canta essa canção dizendo: grato sou. Amém? Com teu instrumento, as tuas mãos, a tua voz. Minha alma cansada desfalecer, com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo.
sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou, grato sou, grato sou, grato sou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Quem aqui está grato hoje veio agradecer ao Senhor. Quarta-feira é nosso culto de oração. Quem aqui trouxe seu pedido quentinho no coração? Então vamos começar nos ajoelhando e colocando aos pés dele, com toda a certeza de que ele está aqui e ele está nos ouvindo. Vou orar e as trevas vão fugir. Vou orar e o seu querer vai se cumprir. Nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clama, por misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Vou orar e os cegos enxergarão. Vou orar e o reino vem em meu coração. Com fé, nossas mãos iremos levantar, só o nome de Jesus clama, por misericórdia vem nos escutar. Abre os portões do céu, derrama vida e bênção. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Perdão e liberdade, cura e santidade. Venha ao teu reino, Pai nosso, a ti oramos. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Uma só voz, há um só Deus, uma só razão, que todos te conheçam. Abre os portões do céu.
Glórias a Deus. Boa noite, igreja. Graça e paz do Senhor a todos. Você pode tomar teu assento. Como é bom estarmos mais uma vez aqui louvando ao Senhor, não é? Temos alguém que nos visita hoje pela primeira vez no culto de quarta-feira? Olha ali, nossa gente, olha quantas pessoas tem. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Merece uma salva de palmas nossa aí, né? Várias pessoas nos visitando hoje, aqui, ali, lá atrás. Sejam bem-vindos. E você também, que nos assiste aí pelas redes sociais, está nos escutando pelo rádio. É um prazer ter você conosco aqui para celebrar a Deus. Nós não viemos participar do culto, nós viemos fazer o culto, cada um de nós. Nós viemos cultuar ao nosso Deus. E eu gostaria de partilhar uma palavra com vocês que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo, ele nos coloca bem qual que é o sentido da missão para todo e qualquer cristão. Porque todos nós recebemos o poder de Deus para levar o Evangelho às outras pessoas, de levar a palavra, de falar, de testemunhar, de trazer essa pessoa a Cristo. E quando nós não fazemos isso, nós caímos lá em Atos 8:1. E olha o que diz Atos 8:1. Naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e da Samaria. Então, Deus aqui deixou para nós dizer: vocês têm o poder, vocês podem ir e evangelizar, porque eu vou estar com vocês. Mas se vocês não fizerem, eu vou dispersar, eu vou deixar provações, eu vou deixar que vocês façam o que quiserem, mas sofrerão perseguições. Aqui, os apóstolos foram perseguidos. Mas isso criou o quê? Um foi para um lado, outro foi para o outro, outro foi para o outro, outro foi para o outro. E mais lugares do mundo foram evangelizados. Então não perca tempo. Leve a palavra de Deus aonde não tem. Ou a pessoa não conhece exatamente do Senhor. Porque como o Evangelho te alcançou, assim também pode alcançar outras pessoas. Eu vou te convidar você agora que pode e que gostaria a dobrar teu joelho comigo e a colocarmos esse culto diante do Senhor. Nós vamos agradecer a Ele pela oportunidade e vamos pedir também para que Ele fale conosco essa noite. Se você puder e quiser, dobre o joelho comigo. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui cultuando a Ti, Senhor. Há um Deus soberano, todo-poderoso, há um Deus que criou o universo todo, há um Deus que dirige a nossa vida, que nos sustenta, um Deus que nos alimenta, um Deus que nos cura e que nos dá a vida eterna. Pai amado, vem sobre a nossa vida nessa noite através do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Algumas pessoas chegaram aqui hoje sem uma direção exata, mas sairão daqui, Senhor, tenho certeza, com a Tua palavra. Deus amado, muda os nossos corações. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. E também, Senhor, ouve os nossos pedidos. Ouve, Senhor, as nossas necessidades. Aquilo que nós viemos buscar, esperar em Ti, clamar para que aconteça na nossa vida, na vida da nossa família. Também te pedimos, Senhor, que Tu derrame as Tuas bênçãos sobre essa igreja, sobre o pastor Michel, que está em recuperação, sobre o pastor Adoniran, que está de férias, sobre todos os pastores dessa igreja, os missionários, Senhor, os projetos que nós temos, as pessoas que estão sendo ajudadas pelos projetos.
os dizimistas, os ofertantes. Pai, cada pessoa que faz parte do teu reino, e que isso possa ser ampliado, meu Deus, que nós possamos fazer como nós lemos aqui, possamos ser embaixadores do teu evangelho em todo e qualquer lugar, que nós possamos, Senhor, abrir a nossa boca e dizer que Cristo é a nossa esperança, é nele que nós colocamos a nossa fé. Pai amado, abençoa, Senhor, cada vida que está aqui presente, cada vida que está nos assistindo ali pela TV, escutando pelo rádio, o pessoal que está aqui, Senhor, voluntários, pessoal que está na comunicação, aqui nos louvores, tocando, cantando, cuidando do som. Ah, meu Deus, muito obrigado, porque cada um aqui faz parte do teu reino, e nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que é de poder fazer isso. Vem, Senhor, passa o teu Espírito agora e nos transforma. Não nos deixa ficar como entramos, nos alegra mais ainda, nos dá, Senhor, aquilo que esperamos. Fala conosco, é em nome de Jesus que nós colocamos esse culto em tuas mãos. Revela-te a nós, Senhor, é em nome do teu Filho que pedimos, amém e amém. Fique de pé, meu irmão, e vamos continuar a louvando o Senhor. Faça desse culto uma conversa íntima com Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Esse nome que é sobre todo nome. Você já experimentou aqueles momentos em que você não consegue nem orar e só falar Jesus, Jesus? Já aconteceu várias vezes comigo. Mas esse nome tem todo o poder. E às vezes o nosso coração está tão angustiado e parece que a gente não consegue falar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Basta clamar esse nome que é sobre todo nome. Amém? A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível.
nome do Senhor. Você pode se sentar que a gente vai ver um vídeo. Eu sempre pedi para Jesus assim que eu tivesse a sensibilidade de enxergar além das peças, mas enxergar a necessidade das pessoas que frequentam o bazar. E Deus tem trazido pessoas para a gente cuidar, para a gente amar. O Léo é um menino que tem 5 aninhos e um dia ele chegou aqui no bazar e ele fez um pedido que para ele era muito especial. Ele queria uma cartinha do Sonic, mas a gente não tinha. Daí eu disse, Léo, ore porque Jesus, ele ouve a sua oração. E ele veio 2 sábados seguidos e falava pra mim, tia Márcia, a cartinha chegou? Daí eu falei, ainda não, mas continua orando. E ele falava, vou orar. E em casa também, ele orava e pedia, orava por todos, orava pelas cartinhas, por vocês do bazar, né? E continuou esperando, né? Na fé que vinha as cartinhas dele. Daí um dia eu falei assim, ai Deus, a gente precisa achar essas cartinhas, né? Pra que a fé dele se mova. E eu comentei com um pastor, falei, pastor, eu preciso conseguir cartinha do Sonic, o senhor tem criança? Será aonde que eu consegui essas cartinhas? E ele falou, eu vou ver. Passados alguns dias, ele chegou aqui com 50 pacotes de cartinha do Sonic. Daí o Léo veio aqui, ele buscou a cartinha, a gente orou junto e ele ficou muito feliz assim por ter entendido que quando a gente ora, Deus nos atende. Tudo através da oração, né? Sim. Foi muito lindo mesmo. Você tá feliz? Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Junte-se a Ele, faça uma boa ação, abra o seu coração. Para uma criança, uma cartinha vale ouro. E para nós, o que vale ouro, não é verdade? Meu Deus, subiu meu texto. Eu quero fazer minha autodescrição para nós iniciarmos. Eu sou o Marcos, 1,76 m, cabelo castanho. Hoje eu estou usando um sapato preto, calça preta, uma camisa azul clara e um pullover azul escuro. Fim da descrição. Mateus capítulo 6, verso 31 a 33, nosso Senhor Jesus diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem que são os pagãos aqui que Jesus fala? São os incrédulos, as pessoas que não acreditam em Deus, as pessoas que não acreditam na providência do Senhor. Os pagãos, eles correm sempre atrás dessas coisas, e eles produzem a ansiedade. E sabe o que é interessante? É que muitas vezes os cristãos também correm atrás dessas coisas, e às vezes eles são modelados pelos padrões dos ímpios, porque estão copiando a maneira deles de ser nesse mundo. A segunda coisa que me chama a atenção é que eles não creem em Deus, que Ele pode sustentá-lo. E quando os cristãos também se preocupam demais com essas coisas, assim como eles, os cristãos estão presumindo que Deus não pode cuidar deles. Olha só que interessante. Quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nos preocupamos menos com as coisas. A simplicidade, cada dia, tem os seus próprios fardos e problemas, quando nos preocupamos com o dia de amanhã. Mas o que o Senhor Jesus pede para nós é: vamos viver o dia de hoje, o amanhã pertence ao Senhor. Amém, amados? Esse é o nosso momento de dízimos e ofertas. É um momento talvez para nós colocarmos em prática essa confiança que nós temos no Senhor, para ajudar justamente essas pessoas que estão confiando nele, que talvez não estejam tão preocupados assim com o dia da manhã, e às vezes estão, mas ele sabe que de alguma maneira Deus vai suprir a necessidade de cada um deles. Eu também quero pedir aqui, fazer 2 pedidos de oração que foram colocados para nós aqui. A dona Márcia está pedindo uma visitação especial do Senhor na sua vida. Ela está com câncer e ela pede para que Deus realmente venha ao encontro dela, dessa necessidade que ela tem.
E um outro pedido que foi colocado agora em oração também, nós estamos pedindo pelos casais da nossa igreja. Talvez você conheça algum casal que esteja passando por alguma dificuldade, alguma luta. Lembre-se dele e coloque isso em oração diante do Pai. E para você que quer contribuir com os dízimos e ofertas, você que está em casa, você também pode fazer um pix para tesouraria@pibcuritiba.org.br. Feche seus olhos agora para nós orarmos. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Deus, nós não queremos ser, Pai, como os pagãos, como os incrédulos, que se enche de ansiedade, sempre buscando pelo amanhã. Porque a Tua palavra diz que o Senhor sabe do que nós realmente precisamos. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos concentrarmos no hoje, naquilo que o Senhor tem para nós agora, nesse momento, nos cuidados e na provisão do Senhor que chega no dia de hoje, para que nós possamos descansar no Senhor e dessa forma, Deus, ensinar as outras pessoas, compartilhar com as outras pessoas dessa fé que nós temos no Senhor. Nós também colocamos agora a Dona Maria e também todos esses casais, Pai, que talvez alguns estejam se lembrando agora, e eu me lembro de alguns, para que eles possam ser visitados pelo Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua graça, obrigado pela provisão do Senhor, obrigado pela cura que vem das Tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Vou te convidar a ficar em pé. Você pode trazer seus dízimos aqui à frente ou colaborar eletronicamente com os meios da tela. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, e todo tempo Tu estás tão bom. Com todo fôlego
Glória a Deus. Você pode se assentar. Cantaremos da bondade do nosso Senhor. Que maravilhoso, né? Onde estão as crianças? Cadê as crianças hoje? Ali, nós temos o nosso culto infantil, tem lá as tias lá atrás. Nós vamos estar orando pelas crianças agora, que quando nós temos o nosso culto aqui, eles também vão aprender da palavra. Então, após a nossa oração, as crianças podem se dirigir lá atrás e acompanhar os tios lá que vão estar levando ao primeiro andar, e depois os pais vão buscar eles, né? Não esqueçam. Pai amado, obrigado, Senhor, pela vida dessas crianças que estão aqui hoje. Abençoa elas, Senhor. Planta no coraçãozinho delas ali a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Que elas possam sair dali aprendendo mais daquilo que, Senhor, que transforma as nossas vidas. É o que nós te pedimos agora e te entregamos em nome de Jesus. Amém e amém. As crianças podem sair, podem acompanhar os tios. Olha lá, já tem um monte de pequenos ali. Amém? Meus queridos, é um prazer estar junto com você essa noite, e prazer maior ainda é estar partilhando da palavra do Senhor com você nessa noite. A pastora Dona Irã está de férias, a semana que vem ela já deve estar de volta, né? E para nós isso é uma alegria também. É uma alegria ter você aqui. Hoje nós temos bastante visitantes ali, né? Que se sintam bem e aproveitem da palavra que Deus traz para nós. Antes disso, eu gostaria de comentar uma coisa. Amanhã pela manhã, eu gostaria que vocês estivessem orando. Eu vou estar viajando lá para Belém do Pará. O pessoal vai colocar aqui uma imagem ali. É uma conferência que vai ter, onde nós vamos estar se reunindo num local, e depois vamos estar indo para as comunidades ribeirinhas, levando a palavra de Deus, né? Então aqui tem algumas fotos ali, comunidades ribeirinhas, essas que vivem à margem ali dos rios lá de Belém do Pará. Então você pode estar indo junto comigo, esteja orando, guardando as nossas vidas, as vidas daquelas pessoas que vão estar ali recebendo a palavra, possa estar, de repente, participando nisso e também contribuindo. Você que, de repente, Deus tocar no teu coração, tem um QR Code ali, você pode estar abençoando para que a gente possa estar levando material, cobrindo custos de viagem e tudo mais. As missões, cada cristão faz parte de missões. Então, uma pessoa ali que anda de barco, uma pessoa que mora nessas comunidades, também precisa de Jesus. Amém? Maravilha. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus lá no Evangelho de João. João, capítulo 6. Nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 15. João, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 15. A primeira multiplicação dos pães. Mas nós começamos falando já no nosso culto hoje sobre missões. Sobre o privilégio que é a gente fazer missões, né? Então, lá em João 6, capítulo 1, do capítulo 6, do 1 ao 15, diz assim a palavra de Deus. Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Uma grande multidão que o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia que o que estava para fazer naquele momento. Filipe respondeu: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva, muita grama naquele local.
Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto eles queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram, depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei, à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Pai amado, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela fala aos nossos ouvidos. Agora, Senhor, te pedimos que ela venha falar ao nosso coração. Dai-nos o entendimento, Senhor, essa noite, daquilo que Tu quer dizer para nós, daquilo que o nosso coração espera, almeja, ansia por Ti, Senhor. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. A primeira multiplicação de pães e peixes. E aqui nós vemos que essa passagem da multiplicação de pães e peixes, ela é tão importante que ela não está somente no Evangelho de João, ela está nos 4 evangelhos. No Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas também. Porque nem tudo está em todos os evangelhos, mas esta passagem está. Porque ela, por deveras, é muito importante. Alguns dos evangelhos, eles não narram todos os detalhes, mas outros, sim. E nesses 4, Jesus explica essa passagem. E nesse caso, o Senhor deseja nos mostrar como é que Ele supre as nossas necessidades. Quando a gente vê, e no tema da mensagem, não está ali no telão, mas o pessoal deve colocar, a missão e o propósito de Jesus. Como está escrito ali, missão, o propósito de Jesus. Jesus veio à Terra com uma missão. Qual foi a missão de Jesus aqui? Nos trazer salvação, nos trazer perdão, nos trazer cura, nos trazer liberdade. Nos curar as necessidades da nossa vida, da nossa alma, do nosso bolso, necessidades familiares, financeiras, de saúde. O Senhor nos ensina que Ele é quem provê para todos nós todas as coisas. Tem algumas pessoas que às vezes dizem: não, mas eu conquistei pela força do meu trabalho. Mas e quem te deu a vida? Quem te deu a saúde? Quem te deu a disposição? Quem te deu o trabalho? Não foi o Senhor? É Ele que provê isso para as nossas vidas. A Bíblia diz que havia uma multidão ali, cerca de 5.000 homens. E aqui, a Bíblia se refere principalmente aos homens. Mas no total deveriam ser 15.000 pessoas. Porque haviam as crianças e haviam as mulheres, as esposas daqueles homens. Então, aqui fala de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas e aí? Jesus pergunta para Filipe lá, e, erguendo os olhos, vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Filipe: aonde, Filipe, que nós compraremos pão para dar para todas essas pessoas? Aí eu fico pensando, mas espera aí, Jesus está perguntando para Filipe? Será que Jesus não sabia? Claro que sabia. Mas a Bíblia mesmo diz que Jesus estava testando Filipe. E existem detalhes diferentes nos 4 evangelhos. Por exemplo, no caso de João, no versículo 4, ele fez questão de dizer que a festa da Páscoa se aproximava, como eu li aqui. Mas nos outros evangelhos não tem. A festa da Páscoa se aproximava. Nenhum outro evangelho diz isso. João é o único que menciona o nome das pessoas e é o único que também menciona a respeito do jovem. Que foi um jovem que veio ali e disse:
eu tenho 5 pãezinhos e 2 peixes. Não sei se você já prestou atenção nos detalhes que nós temos nessa palavra. No Evangelho de Lucas nós encontramos um detalhe que João não tem. Lucas fez questão de mencionar que o milagre aconteceu perto de uma cidade, perto de Betsaida. Mas por que justamente no Evangelho de João, no Evangelho de Lucas ali, ele fala que foi perto de Betsaida? Quem que era de Betsaida? Alguém se lembra? Filipe. Filipe era de Betsaida. Betsaida era ali perto. Filipe estava ali. Jesus perguntou para Filipe: Filipe, ele não disse, mas tu que é da região aqui, onde é que nós podemos comprar pão para alimentar todas essas pessoas? Filipe conhecia os mercadinhos, os shoppings, tudo que tinha ali perto. Foi por isso que Jesus perguntou especificamente para Filipe. E ele respondeu: nem mesmo 200 denários seriam necessários ou daria para comprar um pedaço de pão para cada um. A nossa tendência é sempre tentar resolver do nosso modo os problemas da nossa vida. E quer ver como isso é verdade? Quem tentou resolver por si mesmo um problema hoje, sem pedir para Deus? Quem é corajoso de levantar a mão? Quem tentou? Ali, lá, aqui. Por quê? Porque às vezes a gente vai indo e vai dizer: não, eu vou, eu consigo, eu faço e tal. Mas será que é verdade? De repente a gente vai e dá com os burros na água, como a gente diz. A gente esquece de pedir para Deus. Mas Deus não pode ser o nosso último recurso. Deus precisa ser o primeiro recurso da nossa vida. Desde quando levantamos, desde quando nós colocamos o nosso pé no chão, ou quando abrimos nossos olhos: Senhor, dirige a minha vida. Diz o que eu preciso fazer hoje. Aonde eu devo ir. O que eu devo fazer naquela situação. Deus espera que nós colocamos para Ele as dificuldades deste dia. Deus tem que ser o primeiro. Ele não pode ser o segundo, o terceiro, ou sei lá o que. Não, eu vou ligar primeiro para o meu chefe, eu vou ligar primeiro para o meu conselheiro, eu vou pegar o celular e ver como é que está isso, aquilo. Mas e Deus? Antes de qualquer coisa, nós precisamos buscar ao Senhor. Quantas dores de cabeça já teriam te poupado se você tivesse buscado primeiro a Deus? Sabe aquele negócio mal que você fez? Sabe aquela saída que você foi e não perguntou para Deus? Se Deus quiser, eu vou. Se Deus permitir, eu faço. Você já colocou na frente do que você vai fazer, se Deus quiser? Ou diz: não, eu vou, eu faço, eu pego, eu apronto, eu vendo, eu compro. Mas quem somos nós? Quem é o homem? Deus tem a sua maneira de agir conosco, mas Ele quer sempre primeiro ser consultado. A nossa visão das coisas é muito limitada. Muito limitada. Eu posso olhar aqui e ver várias pessoas sentadas e algumas cadeiras vazias, mas de repente não é a mesma visão de Deus. Deus já está enxergando isso aqui com muito mais pessoas. Ele só não revelou a mim ainda quando. Como é que você enxerga as coisas? Você enxerga pelo prisma, pela visão de Deus? Você perguntou para Deus: Deus, me mostra através da tua visão. Isso é para a tua glória? É isso que tu quer? É ali que você me quer? Muitas vezes nós decidimos. Muitas vezes nós dizemos: Deus, isso eu resolvo. E aí acontecem as coisas terríveis. E o que a gente faz? A gente diz: oh meu Deus, me ajuda, olha a situação que eu estou agora, olha o que aconteceu, olha isso, olha aquilo. Daí Deus diz: sim, eu vou te ajudar. Porque Deus não nos abandona nunca. Mas Ele também diz: por que é que você não me consultou antes?
Por que você não pediu antes para mim? Eu tinha te dito aonde que era o melhor local, aonde que era a melhor oportunidade. Entregue nas mãos do Senhor. A própria Bíblia faz questão de mencionar que Jesus só fez a pergunta ali para testar Felipe. No versículo 8 e 9, a Bíblia fala sobre a atitude de André. Ele perguntou para Felipe onde que ele poderia comprar as coisas. Mas André estava por ali e de repente veio um menino, um jovem. Não sabemos o nome, não sabemos a idade, não sabemos nada dele. Ele apenas veio e disse, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes. Um missionário nato, que veio partilhar 5 pães e 2 peixes com 15 mil pessoas. E os peixes ali não deviam ser maior que 25 centímetros, mais ou menos. Nessa lição, Jesus nos ensina também a partilhar aquilo que nós temos. Enquanto Felipe focou no problema, André conseguiu enxergar 5 pães e 2 peixinhos. É o que diz a palavra. Peixinhos. Porque ele olhou para aqueles peixes e disse, mas é tão pequeno, o que isso vai resolver? Não dá nem para nós aqui, não dá nem para a equipe do staff. Mas mesmo assim, o problema agora é para André, é que a provisão era pouca. Quanto você tem na mão às vezes? Mas eu tenho tão pouquinho, eu tenho quase nada. Eu não tenho nada. Mas o que Deus pode fazer com o que você tem na tua mão? André olhou para a pequenez da provisão. Ele não olhou para quem estava junto com ele. Quem estava junto com ele? Jesus. Muitas vezes nós olhamos para o banco, nós olhamos para aquele outro irmão, nós olhamos para aquela oportunidade, nós olhamos vislumbramos aquilo que está sendo oferecido, mas não olhamos para Jesus que está aqui do nosso lado. Não olhamos, não perguntamos, não falamos, e aí, Senhor, o que tu acha? Vou ou não vou? Será que nós não precisamos ter um relacionamento um pouco mais afinado com o Senhor? Aqui está um segredo para a multiplicação de Deus na nossa vida. Aprenda a agradecer pelo pouco que você tem. Mas de repente posso dizer, pastor, não tenho pouco não. Tenho aqui a minha casa, tenho aquela alugada, tenho a casa de praia, tenho a casa do campo, tenho 2 carros, mais a moto, a bicicleta, 2 cachorros, um papagaio, e aí vai. Mas de repente, eu aqui só tenho papagaio. Agradeça pelo papagaio. Foi aquilo que tu tem na mão. Nós achamos que o que a gente tem é tão ínfimo, é tão pouco. Nós menosprezamos muitas vezes quem nós somos. Não damos valor à nossa vida. Isso que Jesus nos deu, que eu posso me movimentar, que eu posso trabalhar, que eu posso falar, que eu posso... tantas coisas. O que é que você tem na tua mão? Nós passamos tempos demais reclamando do que não temos e deixamos de agradecer o pouco que nós temos. Como seria bom ter aquele carro do ano, aquela caminhonete, isso, aquilo, aquilo. Agradeça pelo que você tem. A palavra de Deus diz que até quando nós dormimos, o Senhor trabalha por nós. Então eu vou me preocupar com o quê? Hoje eu vou dormir. Amanhã, nos meus planos, da minha passagem está ali, eu vou viajar às 10 horas da manhã. Mas é o Senhor que sabe se eu vou ou não viajar. Esses são os meus planos. A ingratidão, a reclamação, a murmuração leva a perder as bênçãos de Deus. Leva a perder aquilo que Deus
quer dar para nós. Quantas vezes você reclama ali de ter no café da manhã um pão, café e a manteiga ou a margarina? Mas de novo, pô, mas não tem um presuntinho, não tem um queijo, não tem um bolo, não tem um requeijão, não tem isso? Quantos filhos reclamam com as mães? Quanta gente diz, mas esse pão é de ontem. Eu gosto de pãozinho amanhecido, é mais fofinho. Quanta coisa as pessoas reclamam. As mesmas que têm o que comer. Mas tem pessoas que já nem abrem a boca porque não têm o que comer. Deus quer multiplicar aquilo que nós temos, mas para isso nós precisamos agradecer o que nós temos. Nas mãos de Deus, o pouco se transforma no muito. Sempre. Sempre. Deixa eu dar um testemunho aqui. Gente, minha família é lá de Santa Catarina. E quando eu vou para lá, eu compro salame e queijo do interior. E é gostoso. E eu venho para cá e congelo ali o salame e congelo os queijos. Eu viajei para lá, foi no Natal passado. A gente comprou ali alguns salames ali e queijos e tal, e a gente congelou. E agora, em final de maio, junho, a gente ia lá, pegava um, tá, cortava, congelava, comia, queijo também, salame, ia lá, pegava outra. Em junho, início de junho, a minha esposa falou, teu irmão mandou mais queijo, mais salame para você? Eu falei, não. Eu falei, por quê? Que não acaba esse negócio. Eu falei, glória a Deus. Glórias a Deus, porque Deus multiplica na vida dos seus filhos. Pode parecer engraçado, e é engraçado, mas é um milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Tenho certeza que de repente, na vida de vocês, aí a gasolina rendeu mais do que devia. Que aquilo que você tinha em casa não acabou. Por quê? Porque Deus está cuidando de você, transformando, ampliando, multiplicando. Mas agradeça. Agradeça. Você lembra da viúva? Da viúva e do azeite? O esposo faleceu. Veio lá um credor e disse, eu vou levar teus 2 filhos como escravos, se tu não me pagar. Ela, meu Deus, o que eu faço agora? Foi lá, procurou Eliseu. Eliseu, o que eu faço agora? Eu não tenho como pagar. Eliseu perguntou, o que você tem em casa? Eu não tenho nada. Não, pense, tem que ter alguma coisa em casa. Eu tenho sim, tenho lá um restinho de azeite numa vasilha lá. Então tu faz o seguinte, vá para os teus vizinhos, peça várias vasilhas, você e teus filhos, entra na tua casa, fecha a porta e pegue esse restinho de azeite que você tem lá naquela vasilha e comecem a derramar nos outros. E ela foi, fez o que ele disse. Por isso que eu digo, tenha bom relacionamento, tenha vizinhos, tenha amigo, não seja como uma tartaruga que se fecha. Tenha amigos cristãos, vá na casa dele, compartilhe. E ela foi ali e começou a encher. Encheu uma, encheu 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 25. Aí ela pediu, me traz mais uma. Aí um filho disse, mãe, acabou. E o azeite parou de descer. Aí ela voltou lá para Eliseu e disse, Eliseu, está ali todas as vasilhas cheias, e agora? Falei, venda tudo isso, pague as tuas contas e viva. Deus multiplicou na vida daquela viúva. Agora eu quero fazer uma pergunta bem séria. Você acredita nisso? Acredita? Alguns acreditam ou não acreditam? Glória a Deus, porque isso está escrito aqui, na palavra de Deus, no nosso manual de vida, na Bíblia, e eu creio, e foi verdade, e é verdade. A viúva multiplicou ali o azeite, lá em casa multiplicou o salame e o queijo. E na tua casa? Será que você pode compartilhar, jogar na internet, lá em casa, ó, aconteceu isso, aquilo, aquele outro, porque tem pessoas que precisam saber disso. Jesus é a providência, a esperança, a libertação, a alegria, a cura, o amor, a saciedade. Jesus é tudo para nós. Como é que tem sido
a tua vida de multiplicação na vida também de outras pessoas. Porque às vezes a gente recebe, mas a gente não partilha. E naquela situação ali, aquele jovem veio e era 5 pães e 2 peixinhos. E quando a gente fala de pães e peixes, como eu falei, o peixe vocês já sabem que é mais ou menos 25 centímetros. E os pães? Era um pão tipo sírio, aqueles pãozinhos de cevada, um pouquinho meio gordinhos assim. Quase nada. Quem já dividiu o que tem em casa, sabe como é isso. Tem mais um detalhe que João aqui não contou. Antes de multiplicar o pão e o peixe, Jesus falou para eles se assentarem ali naquela relva, na grama, e descansarem. Enquanto Jesus abençoava o pão e o peixe para distribuir. Descansa no Senhor. Espera nele, confia nele e o mais ele fará. Pastor, você nem sabe, amanhã eu tenho só os 4 primeiros boletos, já ultrapassou meu mês de conta. Sem falar nos que eu deixei para a semana que vem. Descansa no Senhor. Como é que eu faço isso? Pedindo forças para ele. Porque se a gente chega e diz, não, eu vou descansar agora e está ali, bota a mão em cima ali, Deus manda dinheiro agora, faz crescer dinheiro. Não cresce dinheiro assim. Mas Deus vai te dar paz e as coisas vão acontecer. Agora, controla também o cartão de crédito, né? Controla os gastos. Não sai por aí comprando a torta direito. Não entra lá que nem eu na Casa China ali, pega um negocinho aqui, pega ali, pega uma ferramenta ali que não precisa, e está lá aquela prateleira cheia de troféus ali que você não usa. Até 2 ou 3 roupinhas para o cachorro. Está lá, que não serve. Deus, Ele é o Deus nosso da providência. Algo que nós precisamos entender é que para vermos os milagres acontecendo na nossa vida, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Descansa nele. Quanto mais nós aprendemos a descansar em Deus, mais Ele toma conta da nossa vida, mais Ele nos satisfaz. Jesus poderia ter parado ali de multiplicar os pães e peixes. Mas você tinha 15 mil pessoas, muito mais que todo esse lugar cheio. Os discípulos vinham ali, pegavam um cesto, levavam lá, davam, vinham ali, pegavam outro. Quer dizer, as coisas iam por etapas. Não foi tudo assim, pegaram o peixe, jogaram e todo mundo pegou um pedaço. Não. Ali tinha homens e mulheres. Foi medido. Foi dia a dia. Como nós precisamos viver, dia após dia. Basta cada dia o seu mal, diz a palavra. O nosso Deus, Ele sustentou o povo no deserto por 40 anos. Todo dia Ele mandava o maná que caísse do céu. E ali o povo se alimentava. E dizia, não adianta guardar. Se guardar vai apodrecer de um dia para o outro. E todo dia Ele mandava. A provisão de Deus é para hoje. Se você levantar para amanhã, a provisão de Deus para amanhã é amanhã. Não adianta você querer acumular para a semana que vem. Deus é um Deus que está conosco dia após dia. E eles vinham, pegavam mais cestos e distribuíam. No final das contas sobrou 12 cestos. 12. Se você acreditou na história da viúva, na minha história, na história desse aqui que fala que sobrou 12 cestos, nós estamos no caminho certo. Deus multiplica além do nosso sustento para a gente sustentar ainda mais outras pessoas. Por isso nós temos aqui projetos na igreja, nós temos dízimos e ofertas, nós abençoamos quem está fora, nós vamos lá agora como equipe abençoar esse povo ribeirinho lá também. Deus quer te fazer um missionário e Ele pode te usar para alimentar outras pessoas, seja financeiramente, seja espiritualmente, seja materialmente, eu não sei. Mas Ele quer te usar. Nós estamos falando do que? Da missão e o propósito de Jesus. Ele veio para nos alimentar, para dar aquilo que nós temos como necessidade.
Qual que é a tua necessidade hoje? Quem sabe seja de alguém estar esperando por você, para que você supra a necessidade dele. E missão nós fazemos, sabe como? Nós fazemos com os pés daqueles que vão. Porque os discípulos de Jesus andavam por aquela região, não ficava parado. Ele andava por lá, ele buscava as pessoas. Os joelhos de quem ora, daqueles que oram, assim se faz missão. Eu vou estar indo para lá. Talvez vocês não vão, mas vocês vão comigo em oração. Pai, cuida lá do pastor Leandro, cuida lá dos outros pastores, dos missionários, do barco, dos jacarés, Senhor. Deixa eles bem longe do barco lá, que o barco não vire nem nada. Cuida deles. Mantenha um tempo bom, que não chova, que eles não sejam mordidos por butucas. Afasta as cobras do caminho. Tem tanta coisa. É claro que Deus está providenciando, mas quanto mais você orar, mais satisfeito você vai ficar com a alegria que Deus vai te dar e com a nossa proteção que vamos estar lá também. E com as mãos dos que contribuem. Hoje nós vivemos numa sociedade que para comprar uma camisa, um x-salada, uma caneta, nós precisamos de dinheiro. Quem puder, ajude alguém. Compre alguma coisa, uma camisa, uma blusa, uma jaqueta, alguma coisa, abençoe. Isso é ser um missionário. Isso é pegar o que Deus te colocou na tua mão para abençoar outras pessoas. Se a morte chegar para mim hoje, quem sabe, depois do culto aqui, o que ela vai fazer comigo? O que a morte pode fazer comigo? A morte só tem uma coisa que ela pode fazer comigo: abrir a porta para eu conhecer Jesus pessoalmente. Porque a minha vida não acaba. A tua vida não acaba. A nossa vida continua, mas vai continuar na presença de Jesus. Então, tudo que você tem aqui, de bens materiais, vai ficar aqui. Utilize isso para a glória de Deus. Eu quero finalizar com um salmo que reflete exatamente a provisão de Deus na nossa vida. Salmo 23. Eu vou te convidar você a ficar de pé, para nós lermos esse salmo e depois estar encerrando o culto. Mas olha a maravilha que Deus deixou por escrito, e como promessa, para você que está aqui nesse culto, para você que está aí na internet assistindo. Diz assim o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é uma promessa de Deus para ti nessa noite. O Senhor é o teu pastor. É o Senhor quem te guarda, que te protege, que te dirige, que te dá aquilo que você hoje chegou aqui pensando: como é que eu vou fazer, Senhor? Espere no Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Baixe tua fronte, eu gostaria de orar com você nesse momento. Pai Todo-Poderoso, quão maravilhoso, Senhor, é poder dirigir a palavra a Ti nesse momento, juntamente aqui com os meus irmãos, Senhor. Pai, eu não sei como eles chegaram aqui essa noite. Quem sabe alguns com o desespero estampado nos rostos. Quem sabe alguns sem saber o que fazer. Alguns já quase desistindo. Outros, quem sabe, mais tranquilos. Mas eu tenho certeza, Pai, que em todas essas possibilidades, o Teu Espírito Santo está ali, acompanhando, dando suporte e dizendo:
filho, eu estou aqui, não temas. Não temas, eu estou contigo até a consumação de todos os tempos. Não temas. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, palavra que transforma a nossa vida, palavra que nos inspira confiança, Senhor, palavra que anseia pela tua volta, onde que todas as dores, Senhor, todo choro, toda lágrima, todo sofrimento vai acabar. E nós subiremos contigo e passaremos uma eternidade na tua presença. Mas enquanto isso não acontece, Pai, usa-nos, meu Deus, como aquele jovem, como aquele menino que trouxe ali o que tinha na mão, 5 pães e 2 peixinhos, mas que tu pegaste, Senhor, deu graças ao Pai e disse: distribuam agora, deem de comer. Que nós sejamos, Senhor, esses missionários, que nós possamos cuidar dos outros, porque de nós, enquanto nós trabalhamos, tu cuidas, Senhor. Se nós não somos assim ainda, coloca em nós a preocupação de saber como está o nosso irmão, como está o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso chefe, o nosso colega de escola, Senhor, a nossa esposa, os nossos filhos. Deus amado, quantos filhos têm se perdido porque os pais não conversam, não abrem a boca, não ensinam, não falam de Jesus, não leem a Bíblia, não oram em casa, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, quantas famílias aqui essa noite estavam, Senhor, estavam quase destruídas, mas o teu Espírito Santo pode, Senhor meu Deus, passar agora e levar eles a uma presença maior contigo, a uma intimidade maior contigo e restaurar a união, restaurar a tua presença naquela casa. Que haja, Senhor, o perdão essa noite, que haja, Senhor, a compreensão, que haja fé, meu Deus, na vida dos meus irmãos aqui. Que ninguém saia daqui, Senhor, dizendo: poxa, mas não aconteceu nada, porque eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo vai mover cada vida que entrou aqui. Pai, visita os hospitais, meu Deus, pessoas que estão clamando agora entre a morte e a vida, pessoas que ainda não te conhecem. Quem sabe, Senhor, leva algum desses meus irmãos aqui até um hospital, até um presídio, até uma rua, até alguém que ainda não ouviu falar de ti, para que ela possa também ir para a eternidade e não para um castigo eterno. Pai, nós queremos ser usados por ti, esse é o nosso prazer. Abençoa agora, Pai, cada vida que está aqui, cada vida que nos assiste, cada vida que vai ouvir essa mensagem. Não nos deixa, Senhor, ficar parados na nossa zona de conforto, mas leva-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para que a missão seja feita através de nós, para que o teu nome seja glorificado e para que a nossa alegria esteja em ti. Por isso nós te agradecemos essa noite. Leva-nos agora em paz para nossas casas, Senhor, e que não seja igual de como nós saímos, mas que tu já esteja lá nos esperando. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de encerrar, eu quero fazer apenas uma pergunta. Tem alguém essa noite aqui que o Senhor tocou no coração, que o Senhor falou, e que de repente queira receber esse Jesus como Senhor da sua vida e como seu Salvador? Se tem alguém aqui essa noite que Jesus falou ao seu coração, faça um sinal com a mão. Amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, que esses corações que te receberam nesse momento, Senhor, que tu entrou na vida deles, que tu possa fazer morada e transformar eles, que tudo aquilo que eles esperam, Senhor, que vieram buscar aqui, que eles tenham encontrado. É em nome de Jesus que eu te agradeço por essas vidas que se tornaram agora meus irmãos também. É em nome de Jesus que eu te falo. Louvado seja o teu nome eternamente. Aleluia. Amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor agora e encerrar esse culto com todo o fôlego que você tem, cantando louvor ao Senhor.
mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração.
Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Que o Senhor te faça voltar para casa em paz e segurança. E até a próxima quarta. Deus te abençoe.